Bom, e vamos continuar aqui com as nossas entrevistas, portanto, eu tenho mais um convidado e, naturalmente, outros temas vão aqui surgir em cima da mesa, por assim dizer, portanto, temas muito diversificados, com certeza, em toda esta amplitude do agro, no geral. Portanto, vamos apresentar o nosso convidado, subejamente conhecido, portanto, Luís Mira, é o secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui convosco na Voz do Campo. Muito bem, muito obrigado. Penso que haverá muita coisa para falar, Sim, mas muita mesmo. vamos tentar sintetizar, portanto, e falar do mais importante. E não tivesse acontecido ontem aqui o Conselho de Ministros que trouxe aqui algumas novidades, mas não sei se poderemos, portanto, lhe posso perguntar o que é que achou, se foi positivo ou não, se houve de facto novidades interessantes para o setor agrícola. Bom, em primeiro lugar, é positivo e é de louvar o facto de o Governo vir aqui a um evento agrícola e o Primeiro-Ministro falar durante meia hora sobre agricultura. Portanto, esse é um facto muito positivo, é um sinal que o Governo, pelo menos, está preocupado com essa questão. Relativamente aos anúncios que foram feitos, é necessário que se conheçam os detalhes e a sua legislação, a elegibilidade, quando é que vão ser pagos, mas há aqui já algumas conclusões que se podem tirar. Primeiro, relativamente aos apoios que foram ontem aqui revelados, de 20 milhões de euros para os combustíveis e fertilizantes. Combustíveis já havia, ainda nem percebi a que é que se trata, mas vamos pensar que são só para os fertilizantes. Espanha colocou 500 milhões de euros no apoio ao aumento do preço dos fertilizantes. Portugal pôs 20 milhões e ainda diz que é para os combustíveis. Mas vamos pensar que é só para os fertilizantes. São 4% do valor espanhol. É pouco. É pouco e vem tarde, porque os espanhóis já o anunciaram há 2 meses. Relativamente à outra medida dos 60 milhões para obras de regadio por causa das intempéries. É positivo, não percebi ainda onde é que se destina o dinheiro, se é para a Zona Norte, se é para a Leiria, para onde é que é, mas também é preciso lembrar-nos que ontem foi aqui também anunciado um outro fator positivo, a Constituição e o Presidente da nova estrutura da Água que une, mas a Água que une tinha um orçamento previsto para 2026 de 1.000 milhões de euros. Portanto, anunciar 60 milhões pode parecer um grande anúncio, mas face àquilo que era a expectativa que o próprio Governo criou há mais de um ano, quando anunciou esse plano tão importante para o setor agrícola, fico um bocado, triste, porque 60 milhões para 1.000 milhões, como diria o António Guterres, façam as contas, mas faltam só 940 milhões. E, portanto, este discurso dos milhões é uma coisa que eu tento sempre evitar, mas face aos anúncios de ontem não é possível, porque as pessoas que estão no terreno, os agricultores e que nos estão a ouvir, não veem a concretização destes anúncios. E essa é a crítica maior que a CAP faz neste momento. Os anúncios fazem-se, mas a sua concretização não se vê, não chega ao terreno. Ainda ontem também, ouviu-se dizer que já se tinha pago mais projetos, mais os jovens agricultores. O que é facto é que nós falamos com as pessoas que estão no terreno e as pessoas não recebem o dinheiro, as coisas não andam para a frente, a lentidão da concretização destes anúncios é muito grande e ontem, ou anteontem, foi também anunciado o PTRR, e eu acho que aqui em linguagem agrícola é mais uma sopa requentada de um conjunto de anúncios que já tinham sido feitos e que voltaram a ser feitos. Portanto, é importante, é concretizarem-se, é importante chegar ao agricultor, chegar ao beneficiário, é isso que importa. E a preocupação que temos neste momento, face à guerra no Oriente, é condições de competitividade com os espanhóis. Os espanhóis têm gasóleo 50% mais barato do que o nosso, é muito dinheiro para um setor como a agricultura, onde 70% do combustível utilizado é o gasóleo agrícola, isso representa milhões de euros por mês para o setor. O Estado arrecada mais dinheiro com a compensação e aquilo que disse que ia dar aos agricultores é muito pouco face àquilo que os espanhóis têm. Para mais, eles têm um IVA mais reduzido do que nós,
têm todas as condições que nós não temos e temos que vender os produtos no mesmo mercado. Assim não dá, não é possível. Portanto, está muito descontente. Estou descontente porque acho que nós merecemos o mesmo respeito e as mesmas condições de competitividade que os espanhóis têm. São aqui nossos vizinhos, estamos em Beja, tem aqui muitos agricultores espanhóis também. É impossível, assim não há condições. Isto leva a que as empresas cada vez procurem mais instalar-se do lado lá onde há condições mais favoráveis do que aqui. O Governo tem que ter atenção a esse facto. Mas, portanto, estes centros de decisão, como é aqui o caso da Ovibeja, eu pergunto, certamente teve a oportunidade, não só agora, mas noutras ocasiões, com certeza, noutras reuniões, de fazer sentir isto justamente a quem de direito, nomeadamente ao Sr. Ministro da Agricultura. O que eu lhe pergunto é que, quando apresenta este descontentamento, o que é que o Sr. Ministro diz? Alega sempre a questão de que já vimos numa sequência de problemas. Eu disse, pois, mas essa sequência de problemas os agricultores é que a têm. Atenção, tivemos as tempestades, não foi a Christine, foi as tempestades ainda do ano passado, depois veio as tempestades Christine e outras todas com todas as situações que sofreram em toda a gente, de uma forma ou de outra, mais ou menos, uns coitados com muita intensidade, outros com menos. O que é facto é que houve um conjunto de anúncios. A semana passada houve mais uma vez um anúncio de uns mais 20 milhões para as indemnizações desse tipo de projeto. Pedimos para ser feita uma sessão de esclarecimento sobre isso, ainda não conseguimos obter resposta. É preciso concretizar os anúncios são como verbas reduzidas. Eu relembro que na crise anterior do Covid, o Governo de então atribuiu 180 milhões de euros para compensar o aumento dos custos dos fatores de produção como o gasóleo e os combustíveis. Durante 2 anos pagou uma compensação ao gasóleo e agora, numa crise muito mais grave, aquilo que foi aqui anunciado foram 20 milhões. Foram 180 da última vez. Portanto, não são nada suficientes para evitar a perda de competitividade? Não são suficientes, como eu acabei de demonstrar pelos números que eu disse. É necessário dar condições de competitividade à agricultura portuguesa. E neste momento não a tem face aos espanhóis. Isto leva a que algumas pessoas depois não façam as culturas, depois o Estado arrecada menos impostos, arrecada menos IVA. Isto vai ter consequências, com certeza. Portanto, isto é só aquilo que nós pedimos, são condições de competitividade para produzirmos em pé de igualdade com os espanhóis. Muito bem. Em relação, portanto, e já tocámos nesse assunto, a água que une, mas a novidade que foi lançada ontem de ser efetivamente o engenheiro Macário Correia para gerir este projeto, o que é que lhe parece? Parece-me que é uma boa escolha do Governo, é um agricultor, é um dirigente associativo, já foi governante, conhece o lado de lá da questão, também já foi autarca. Portanto, é uma pessoa muito dinâmica, muito focada. Acho que foi uma boa escolha e desejo as maiores felicidades ao engenheiro Macário Correia. Já vem um bocadinho tarde, porque o Primeiro-Ministro anunciou isto há 1 mês e 3 meses ou 4 meses. Só agora é que se nomeou a pessoa. 1 mês e 4 meses depois. Não era preciso demorar tanto tempo. Passemos para um projeto que a CAP está agora a implementar, digamos assim, que é, ou pelo menos uma medida, uma ideia muito interessante, que vem, penso eu, portanto, a ajudar a tão necessária renovação geracional. Estou-me a referir a um concurso que estão a lançar aos jovens agricultores. Conte-nos lá o que é que vai acontecer. Olha, nós já fazemos este concurso já há mais de 10 anos. É um concurso que lançamos em Portugal para selecionar o melhor projeto de jovem agricultor e depois organizamos em Bruxelas um concurso europeu com jovens de todos os países europeus que participam, com o apoio do Parlamento Europeu e depois aí é escolhido, tem 3 categorias, o melhor projeto de jovem em cada uma dessas categorias. Isto é muito interessante porque os jovens que vão depois a Bruxelas em novembro conhecem outros jovens, criam redes de contactos, veem outra realidade, conhecem outro tipo de projetos e é isso que leva a trazer novas ideias e a trazer uma visão, eu diria, atualizada daquilo que se faz na Europa. Nós
Portugal já ganhou esse concurso em diferentes categorias 2 ou 3 vezes. Agora, há aqui sempre um problema por trás de toda esta questão, que é o rendimento dos agricultores. Infelizmente, o rendimento médio do setor agrícola é 40% abaixo do rendimento médio das outras profissões. E os jovens, todos querem ter uma vida boa, todos queremos ter isso. E quando somos jovens temos essa opção pela frente. Não há nenhum plano nacional, nem europeu, para incentivar os jovens portugueses a irem jogar futebol. E grande parte das famílias portuguesas faz um esforço de levar os seus filhos para treinar futebol. Porquê? Porque têm um sonho de ter um filho que possa ser um Ronaldo ou um outro grande jogador. Mas a verdade é que também a criança, eu quero ser futebolista. Claro, porquê? Porque vê que é uma vida fantástica. E aquilo que vê na agricultura é o contrário. É uma vida de trabalho, é uma vida em que o rendimento é 40% abaixo das outras profissões, é uma atividade em que é difícil o acesso à terra e este facto ou é invertido ou dificilmente conseguimos atrair jovens para isto. É verdade que as explorações com dimensão, alguns dos setores estão a ganhar bom dinheiro na agricultura. E é verdade que a vida no campo é uma vida completamente diferente da cidade. A agricultura hoje é uma atividade muito mais atrativa, muito mais tecnológica e que vai evoluir muito nos próximos anos, porque a inteligência artificial, a gestão das bases de dados, os sensores mudam radicalmente a vida do agricultor e a próprio regadio deixa de ter a imprevisibilidade que tinha quando não há regadio, em que nos anos há colheita, há produção, no outro ano não há. O regadio dá uma estabilidade nos rendimentos que não era possível sem o regadio. E, portanto, há aqui fatores que podem atrair os jovens e que devem atrair os jovens. Mas a base é difícil, porque quando se fala de agricultura é sempre quando há problemas. Mas tem que ser, de facto, um conjunto de fatores reunidos, portanto, falou na água, e há Sim, pouco tivemos aqui importante. o Cotre também, e abordou justamente a importância, que escusado será dizer, a importância do regadio, mas parece que está tudo bem encaminhado, portanto, a água que une está encaminhada, agora Não, urge... O senhor é que está a dizer que está encaminhada. É assim, nomearam o presidente ontem. Ainda ninguém percebeu onde é que vão arranjar 5 mil milhões, como prometeram, de 26 a 2030. Um calendário que estipule quando é que as obras são feitas, como é que vão ser feitas, depois com toda a burocracia que existe em Portugal. A barragem do Pisão, faz parte da água que une, já foi adiada não sei quantas vezes. Eu agora nem sei se está parada, se está a andar. O que é facto é que, relembro aqui palavras do Macário Correia, que diz que para fazer uma barragem são precisos mais ou menos 10 a 12 anos entre os licenciamentos, os projetos, o financiamento. E 12 anos são 6 governos. Porque nestes 50 anos a média dos governos são 2 anos. Eu acho que isto diz tudo. Das dificuldades, da morosidade. E eu acho que o engenheiro Macário Correia tem condições, melhor do que ninguém, para levar por diante este projeto. Assim lhe deem essas condições. Muito bem. Passemos também a um outro tema, dentro das atividades da Confederação Nacional Confederação dos Agricultores de Portugal. Confederação dos Agricultores de Portugal, da CAP, portanto, hoje sabemos que vão ter um colóquio dedicado ao tema Portugal Sou Eu. Explique-nos lá. Pronto, o Portugal Sou Eu é um programa do Ministério da Economia que faz a promoção de produtos portugueses. E porquê de produtos portugueses? Para se aderir ao programa é preciso ter mais de 50% de integração de produto português no cálculo da realização do vinho, do produto que é certificado. E, portanto, os consumidores, quando consomem um produto que tenha o selo Portugal Sou Eu, têm a garantia que esse produto é português. Tem mais de 50% de incorporação nacional. Há aqui, por exemplo, dificuldade. O Café Delta, que é um produto que todos conhecemos e que gostamos e que é um símbolo português, não consegue chegar aos 50%, porque como importa o café, nós não produzimos cá café, o Café Delta não tem culpa disso e não consegue chegar
a esse patamar dos 50%. Isto para dizer que sempre que um consumidor o fizer, neste momento já estão no programa mais de 2.000 empresas, mais de 175 mil produtos que têm o selo Portugal Sou Eu, e portanto é um programa que faz a promoção do que é português. Os consumidores têm que se habituar a preferir português. Olha o exemplo dos espanhóis. Os espanhóis só consomem em primeira linha espanhol. Só se não houver espanhol é que consomem de outro. Nós que às vezes temos pouco cuidado, valorizamos pouco o que é nosso. Este é um programa que se dedica a isso. Aqui fazemos uma ação para sensibilizar as empresas para as vantagens que isso tem, para as promoções que existem e para, enfim, a rede de contactos que o programa também possibilita. Aliás, o Governo devia dar o exemplo, só devia utilizar produtos, porque isto é uma marcação, não é uma marca, é uma marcação que é do Governo, não é da CAP, não é das outras entidades do seu programa, é do próprio Governo e deveria ser ele o primeiro a utilizar em exclusivo produtos Portugal Sou Eu. Portanto, valorizar os produtos nacionais. Exatamente. Mas não podemos esquecer que temos uma grande cota de importação de outros produtos também e que vão mexer com toda esta mecânica. Assim, nós temos uma cota de produtos que vai bater naquilo que eu lhe digo, porque o consumidor quer comer cerejas no Natal, porque o consumidor quer comer manga, porque o consumidor tem determinados hábitos e, se não os comesse, eles não se vendiam. E, portanto, há que educar também o consumo e os consumidores. As pessoas perderam a noção de quando é que se produz maçãs em Portugal. Comem maçãs o ano inteiro, ou uva, que vem do hemisfério sul. Portanto, não é possível proibir a importação. Nós temos essa regra que temos o mercado livre, com cotas, tudo isso, mas aqui quem manda é o consumidor. Se eu como cerejas no Natal, eu não como. Mas há quem coma e que esteja disponível para dar 25 euros por 1 quilo de cerejas no Natal, que vem do hemisfério sul. Portanto, isso não há, é só o consumidor é que pode alterar esse rumo de coisas, como hoje se vê nos supermercados, melão praticamente durante parte do ano, e uva durante todo o ano. Uva só há em Portugal no período entre julho e setembro, outubro, pronto. Mas não há o ano todo, mas nós vemos à venda, é porque alguém a compra. Luís Mira, que outras preocupações existem também, enfim, para que efetivamente a agricultura em Portugal possa evoluir mais? Enfim, há quem diga que a agricultura também não está assim tão mal como isso. Estou agora aqui a ser um pouco otimista, não. Portanto, nem tudo vai mal, não é? Não, nem tudo vai mal, evidente. Mas há aqui uma grande diferença. Eu dou este exemplo muitas vezes. Eu acho que a agricultura portuguesa é um bocadinho como a onda da Nazaré. A onda da Nazaré teve lá milhares de anos, até um dia que chegou lá um americano e disse que isto era a maior onda que havia no mundo, como se as pessoas não tivessem já visto a onda centenas de anos. Portanto, é necessário que venha alguém, se calhar de fora, valorizar aquilo que nós temos. Não somos patriotas, não é? Acho que às vezes temos pouco essa noção, temos pouco a noção da nossa qualidade, da nossa especificidade. Nós temos condições em algumas zonas do país únicas no mundo para a produção de determinado tipo de produtos, como por exemplo os pequenos frutos vermelhos. Mas vê-se agora com esta infraestrutura que foi o Alqueva, que não, eu tenho que dizer isto aqui, nunca houve muita vontade de fazer o Alqueva. O plano inicial do Alqueva eram 25 anos com uma dotação de 100 milhões de euros por ano. Depois encurtou-se para 15 por uma necessidade também. Mas essa era a vontade política de o fazer. A agricultura portuguesa nunca teve um apoio, enfim, estruturado e nunca foi visto pelos políticos como um setor determinante para a economia. Eu já não digo prioritário, determinante, porque há outros setores, mas nunca foram dadas condições. Veja-se o caso do Alqueva, construiu-se esta obra, veja quanto é que o rendimento melhorou nesta região e no país. O Estado português, os contribuintes portugueses meteram no Alqueva 1.000 milhões de euros. O Alqueva todos os anos dá 300 milhões de euros de receitas ao Estado, já está mais que pago. Este exemplo acho que era suficiente para se fazerem. Não é possível fazer outros Alquevas, porque não há outro Rio Guadiana
mas é possível fazer barragens de outra dimensão, há muito para fazer na gestão da água, a água que une aponta nesse sentido, e isso vai aumentar, se for concretizado, a capacidade não só de resiliência do setor agrícola, como também produtiva. Nós temos 15% da nossa área, quase 16%, irrigada. Espanha tem 25%. Há zonas de Espanha que se têm mais de 50% da área toda com irrigação. É só isso que nós pretendemos também, ter maior capacidade de resiliência face às alterações climáticas e ter estabilidade nos rendimentos e maior capacidade de competir com os nossos concorrentes mais diretos, que são aqui os espanhóis. E justamente aí, eu tenho falado muito aqui na nossa conversa em Espanha, fala muito de Espanha. Espanha está aqui ao lado, portanto, nós aprendemos muito e eles também aprendem connosco. Aliás, está aqui um cunho espanhol, permite-me esta expressão, que há muito investimento aqui no Alentejo, sobretudo no Olival. Foram os primeiros a reconhecer a riqueza que aqui tinham e compraram terras quando era barato e trouxeram tecnologia. Nós andamos distraídos? Ou andámos distraídos? Não, eu não estou a dizer que andámos distraídos, mas não tínhamos capital para investir, não sabíamos a tecnologia, não a dominávamos, há sempre uma grande incerteza. O Alentejo é uma zona muito marcada pelo 25 de Abril, pelas ocupações, pela descapitalização que isso levou aos agricultores, e isso levou décadas a recuperar. Aliás, ainda vi esta semana que ainda há pessoas que ainda não receberam as terras que foram ocupadas. E, portanto, isto nunca se fala nesta situação, mas eu acho que aqui em Beja tem que se falar. Não é que estivessem distraídos, não tinham conhecimento, não tinham capital. A banca nessa altura também não acreditava na agricultura. Hoje já acredita, mas nessa altura não acreditava. E era uma cultura completamente desconhecida. Foi transformar a árvore num arbusto, adaptou-se a árvore à máquina, e isso demorou um bocadinho de tempo até se acreditar. Quando acreditaram, enfim, há hoje investimentos de muitos portugueses, alguns dos espanhóis vieram e já saíram, outros continuam cá, mas teve a ver com isso, não é que andássemos distraídos, não tínhamos capacidade nem condições para isso. E neste contexto mais internacional, Portugal também tem aprendido com outros países, portanto, e certamente a CAP, concretamente, tem toda esta linha de ação, portanto, viajar por aí fora e certamente colher bons exemplos e trazê-los para cá. O que lhe pergunto é se Portugal está muito distante da dinâmica de outros países, nomeadamente da Europa. Não, eu diria da dinâmica sim, porque eu acho que os políticos em Portugal nunca acreditaram verdadeiramente em dar condições à agricultura para ela se tornar mais competitiva. Nós podíamos ser um player muito importante nos frutos secos a nível europeu. Nos frutos vermelhos temos crescido muito, mas à custa do investimento de empresas, até de empresas, mais uma vez. E temos vantagens relativamente a outras geografias. A região de Odmira tem condições para produzir framboesa 52 semanas por ano. Só na Califórnia é que isso existe. É a onda da Nazaré, em vários temas. O próprio pecuária extensiva, a valorização das carnes, acabamos por ver os espanhóis a fazerem maturação de raças portuguesas e a valorizarem-nas muito. Nós temos que ter aqui uma força política maior, temos que ter uma voz mais forte no governo, mas isto não é uma característica deste governo, é dos últimos 50 anos. O Ministro da Agricultura costuma ser o que está na ponta do Parlamento quando há reuniões em que o governo aí está. Isso demonstra o peso político que tem. Se o peso político da agricultura fosse outro, se o sistema democrático português não tivesse só uma pessoa, um voto, mas tivesse uma Câmara onde o território tivesse peso, como há em muitos países, depois a agricultura falaria de outra maneira. Esta deslocação de pessoas do interior para o litoral, de passarmos de 25% da população ativa para 4%, também não ajuda a que os políticos tomem decisões para apoiar este setor, que é um setor que, para além de produzir, tem que gerir o território, mas não tem votos. E isso penaliza muito nas decisões. Um outro tema. Em breve estaremos em Santarém, no CNEMA, a viver mais uma FNA.
neste caso a FNA 2026. E É a verdade. propósito da nossa conversa, portanto, o tema ou são os pequenos frutos. Pequenos frutos. Daí a importância que importância que lhe querem dar. Portanto, no fundo, é sublinhar aquilo que acabou de dizer. É uma dupla importância. Primeiro para o consumidor, porque vamos lá ver, a Feira Nacional de Agricultura tem de 180 a 200 mil pessoas que a visitam. Não são 200 mil agricultores, tem muito consumidor, tem uma zona muito ativa no produto acabado, com a participação da distribuição, tudo isso, e nós temos que ter aqui um tema também para atrair os não agricultores e um foco. E aquilo que queremos chamar a atenção é para o poder nutricional dos pequenos frutos e também para a sua capacidade produtiva, económica, o seu peso económico nas exportações. Já as frutas e legumes já ultrapassaram os 2.500 milhões de euros de exportações, já são 2.600. O vinho anda ali há anos a tentar ultrapassar os 1.000 milhões e ainda não foi capaz. O azeite já passou os 1.000 milhões e, portanto, isso demonstra a capacidade de crescimento que o país tem nessa área. Deem-lhe condições. Muito bem, e está tudo dito. Está tudo dito relativamente a esta matéria. Não, há muito para dizer e teremos a oportunidade de o fazer em Santarém. Com certeza. Nós estamos na Ovibeja, portanto, demos aqui este cheirinho, porque efetivamente nós estamos a falar dos grandes eventos, e claro, não podemos esquecer, e até porque Luís Mira é o secretário-geral da CAP, mas também o administrador do CNEMA, responsável o próximo evento, que vai ser a Feira Nacional da Agricultura. Mas vamos ficar por aqui, ficamos por aqui na Ovibeja. Luís Mira, muito obrigado. Nada, um abraço e parabéns à Voz do Campo por esta iniciativa e felicidades. Muito obrigado. Bom, e são assim as nossas entrevistas aqui com quem sabe da matéria, portanto nós já voltamos.